Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Mateus 13, versículo 24. Mateus 13, versículo 24. Sei que os teus olhos, sempre atentos, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel, Deus. Deus de aliança, Deus, Deus de promessas, mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Acenda as luzes, por favor. Mateus 13, versículo 24. Jesus lhe propôs uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram frutos, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: o dono da... Não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Pai das luzes, a tua palavra é suficiente.
Sei que tu não precisas de mim, Pai, para falar com os teus filhos. A tua graça, ela é muito maior do que a voz, do que o intelecto, do que qualquer preparo que qualquer pessoa possa ter. Mas não é, Pai, por ambição, nem tampouco por qualidades. É por necessidades que nós estamos aqui. Necessitamos de Ti, da Tua presença, da Tua graça. Porque quando estamos contigo, somos fortes. Quando estamos contigo, Pai, somos reavivados. E nessa tarde eu te peço, aviva-nos em Tua presença. Nessa noite eu te peço, Pai, entra nos lugares de portas fechadas em nossos corações. Que não haja, Pai, nenhum setor, nenhuma esfera, nenhum ambiente em nós que hoje não seja totalmente escancarado a Tua presença. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me usa para que portas sejam abertas e que nessas portas possa passar apenas a Ti. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Você pode sentar. Como é bom estar na casa do Senhor. Como é bom poder falar nessa noite de um amor, de uma graça que se manifesta de tantas formas. E hoje, para mim, de uma forma tão especial, o direcionamento do Evangelho de Mateus. Apenas Mateus e João foram escritores do Evangelho e foram também discípulos. Quando nós lemos Mateus e João, nós estamos lendo o que quem viveu escreveu. Nós estamos lendo com base em testemunhas oculares. Mateus, também chamado de Levi, ele foi um dos discípulos. E como discípulo ele pôde sentir o cheiro de Jesus, ouvir a voz de Jesus, ver os milagres que Jesus fazia. Em compensação, Lucas e Marcos foram discípulos dos discípulos. Possivelmente eles não andaram com Jesus, nem tampouco viram o que Jesus fez, mas ouviram daqueles que viram. Então eu sempre me sinto muito feliz quando o direcionamento é no Evangelho de Mateus. É um Evangelho prático, é um Evangelho rápido. Esse Evangelho foi escrito para os judeus, porque era necessário que os judeus entendessem quem Jesus era. E foi, pastor, foi. O Evangelho de Mateus foi escrito para os judeus, o Evangelho de Marcos para os romanos, o Evangelho de Lucas para os gregos, e o Evangelho de João foi escrito para quem? João 3,16, para que todo aquele que nele não, mas tenha a... Então o Evangelho de João foi escrito para todos. E todos eles relatando a vida de Jesus, mas segundo a ótica de cada um. Até porque eu fico imaginando que algumas pessoas, quando leem a Bíblia, acham que quem está escrevendo aí é onisciente. Quem revela é onisciente, o Espírito Santo. Mas quem estava escrevendo era um homem mortal, limitado. Então talvez, por exemplo, na tempestade, dentro do barco, Pedro estava lá, João estava lá, mas talvez Mateus não estava lá.
Isso explica porque tem alguns textos que estão em um evangelho e no outro não. Alguns milagres que estão em um evangelho, no outro não. Mas eles não se contradizem. Até porque cada um, igual a quem está sentado do teu lado aí, por ser cristão, aprendeu a falar a verdade. A gente não precisa enfeitar a nossa história. Deus é tão grande que só o fato da gente estar aqui hoje sentado e sendo ministrado por sua palavra já é o motivo de um grande testemunho. Sim ou não? Então não precisa enfeitar a minha história. Se eu fosse contar milagres aqui agora, pelo menos os milagres que eu vivi nos últimos 3 meses, a gente precisaria que esse culto terminasse talvez amanhã. E sem enfeitar, falando apenas a verdade. E cada escritor dos evangelhos, ele fez isso. Essa parábola, e Jesus se comunicava através de parábolas. E talvez, se Jesus fosse falar diretamente das verdades do reino, com a propriedade que ele tinha, com o conhecimento que ele tem, seria algo tão alto, como o salmista Davi disse: tal ciência é gloriosa, mais alta do que eu possa alcançar, ninguém entenderia. Aí a graça se manifesta de tantas formas, e uma das formas é Jesus pegar histórias que ele criou ou acessou o HD da terra, viu essas situações acontecerem e descreveu ela para os seus discípulos. Tem pessoas que levantam a bandeira de que toda parábola foi Jesus que criou. Mas por que Jesus não pode ter visto sobre a terra? Afinal de contas, ele era Deus. Ele é Deus. Por consequência, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Então por que Jesus não poderia estar em sua parábola relatando um fato que aconteceu ou que aconteceria? Essa parábola, ela já foi motivo de tantas pregações, inclusive minhas, mas de domingo para cá, por vários motivos, eu fui levado algumas vezes para esse momento aqui, para essa parábola. No capítulo 13, no verso 24, fala a história de um homem que tinha uma boa terra, diga, boa terra. E também tinha boas sementes, diga, boas sementes. E quem tem uma boa terra e uma boa semente, o que ele planta vai ser bom. E para quem planta, o que é uma plantação boa? É uma plantação frutífera. É uma plantação em que seus frutos são viçosos, são bonitos, são fortes, não são atacados por pragas. Essa é a perspectiva de quem semeia. Ver a colheita, viver a colheita. E esse semeador aqui tinha tudo para ter uma colheita espetacular. A terra era boa, o dono da terra era experiente, a semente era boa, e existe uma lei de Deus na Bíblia sobre nossas vidas, que tudo aquilo que a gente plantar, a gente faz o quê? Só que aqui aconteceu algo diferente. Esse homem plantou o que é bom, e na hora que foi crescendo, estava lá o que era ruim. Será que a lei de Deus foi quebrada aqui? Afinal de contas, se tudo que eu planto eu colho, como é que pode esse homem plantar trigo e colher joio? Eu queria que você ficasse atenta a alguns detalhes que eu fui ministrado nessa palavra. Lá em Gênesis, no capítulo 1,
creio que é o versículo 2. Coloca para mim, por favor. Gênesis capítulo 1, versículo 2. Conseguiu? Diz assim: não? Foi? A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as... Verso 3. Então disse Deus: haja luz. E o que aconteceu? E uma das coisas que a luz faz é revelar as coisas, sim? É através da luz que a gente consegue ver os detalhes. É através da luz que nós conseguimos ver o que está diante dos nossos olhos. A luz, ela tem o papel de revelar o que está escondido. Quem aqui tem mais de 37 anos, não levante sua mão, você não precisa se identificar. Lembra de uma coisa chamada de Kodak, Fujifilm, Yashica. Você ia no mercado, sei lá, no mercado vendia. E comprava de 12 poses, 24 poses, 36 poses. De quanto, pastor? Com 3, é? Isso era um filme fotográfico, né? A gente comprava um filme fotográfico e tinha um que a embalagem era amarelinha. Acho que era o mais barato, que era o único que a gente, quando podia comprar, comprava. E colocava o filme com maior cuidado. Tinha que puxar uma perninha ali, ó, encaixar, fechar. Ai daquele que puxasse demais. De 12 poses só sobrava 9. E se tirava a foto, e você acreditava na pessoa que tirava foto. Eu acho que naquele tempo fotógrafo tinha mais credibilidade do que pastor. Às vezes diz um negócio aqui, a galera chega em casa, vai olhar na Bíblia, né, vai ler. Na época não, você tirava uma foto 15 dias depois. Vinha o fotógrafo para trazer a foto impressa. E quem foi que disse que a foto saía boa? Tinha alguém piscando, alguém falando, alguém olhando de lado. E o que é que você fazia com aquela foto? Guardava? Ou rasgava, botava fogo, coisas parecidas. Lá na usina São José a gente tinha um fotógrafo, acho que era Bilu. Cadê Erlânio? Ele sabe o nome de todo mundo. Como é o nome dele, Erlânio? Eu não ouvi, depois você me diz. Era Bill, era? Bill fotógrafo. E ele tirava a foto e olha lá. No máximo ele falava 3, 2, e se na hora do 1 deve vontade de espirrar. Depois dessa foto, ele pegava a foto, o filme, né? Enroladinho ali, ó. Levava para um lugar, e naquele lugar, uma sala escura, uma luz vermelha, porque a luz vermelha tem comprimento de onda alto, não queima o filme. E depois de passar aquilo em umas certas químicas, as cores chegavam. E depois das cores postas na foto, dava para fazer o quê? Ver a foto. Como é o nome disso? Revelar. As fotos eram reveladas quando? Coloridas. E quando saíam daquela sala. Até porque dentro da sala a única coisa que ele via no máximo, aqui tem uma pessoa, aqui tem outra. Mas fora dali, você via em cores o resultado da sua beleza. Ou da ausência dela, que era meu caso. Você recebia de presente, né? O filme e a foto. No tempo do pastor Lama,
vinha o filme, e do diácono Alexandre, vinha o filme e um negócio que ele fazia assim, ó. Levanta a mão quem sabe o que é isso. Jesus, está na hora de tomar a quinta dose, todo mundo aí, viu? No meu tempo já vinha foto impressa, né? Bonita. Eu não tenho nenhuma foto daquele monóculo. Monóculo, o nome do negócio. Como é que eu sei o nome disso se eu não passei por esse tempo, né? Sei lá, alguém me disse. Foi Cléo. Ela tinha muitos. Revelação é fazer o quê? Trazer a luz. Mostrar os detalhes. Ver o que estava ali. É interessante como Deus, Gênesis capítulo 1, versículo 3. A primeira coisa que ele traz é a luz. E é muito importante quando eu entendo esse princípio. Porque às vezes eu quero trazer outras coisas, artifícios, jeitos, formas. Eu sou de um tempo que você se convertia num dia, no outro dia mudava a roupa, mudava isso, mudava aquilo, mudava tanta coisa. Mas aqui dentro nada. E eu não estou dizendo que a gente não muda essas coisas. Eu apenas estou dizendo que tudo tem que ser simultâneo. Porque se revelar é trazer a luz, eu preciso entender onde eu estava e onde eu estou agora. E tenho que me ver onde eu estava. Ei, aqui era tudo oculto, escondido. Mas agora eu fui revelado. E eu começo a ver coisas que eu fazia e não posso fazer mais. Eu começo a ver atitudes que eu tomava e não tomo mais. Eu começo a perceber que quem me criou jogou luz sobre mim para que eu possa me ver. Eu não me conhecia como eu me conheço agora antes de Jesus. Tem pessoas que procuram o segredo da vida, o sentido da vida, né? Entrega a vida a Jesus, você vai entender isso. Você vai começar a entender porque certas coisas acontecem. Você vai começar a perceber que não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Mas Ele escolheu você. Você é a foto que Jesus tirou e está mostrando na terra. É meu filho, ó. Olha o pé que ele tem. Olha o cabelo que ele tem. Olha o jeito que ele tem. Nenhum pai, nenhuma mãe mostra uma foto de um filho dizendo: olha como ele é feio, desmantelado. Quando mostra, diz: essa mão puxou o pai, esse cabelo puxou a mãe, esse olho aqui, ó. Já pensou Jesus falando de ti? Essa mão eu fiz para me adorar. Essa boca eu fiz para me adorar. Esse corpo eu fiz para me adorar. O jeito que ele anda teve a ver com quedas que ele levou, mas ele se levantou e continuou. Eu fiz ele para isso. Porque a luz revela. Só que essa luz ela não só revelou. Verso 4. E Deus viu que a luz era, e depois ele fez separação. Pense como Deus gosta de separar. Eita, pastor, cuidado, viu? Eu não falei sobre casais. Ele gosta de separar o que é dele e o que não é dele. O que pertence a ele e o que não pertence a ele. Já pensou agora aqui? Se a gente fosse uma igreja de fazer vergonha a pessoas, apontasse para alguém e dissesse: você vem aqui. E daqui a pouco você, não, mas no meio de todo mundo talvez você viesse, né? Agora fique em pé aqui, dê uma cambalhota. Eu não sei dar uma cambalhota. Porque os seres humanos às vezes separam com o que veem. Com a característica que lhe atrai.
Qual a perspectiva que tem em alguém? No trabalho acaba sendo assim, olha para alguém e diz assim, isso aqui tem um perfil de gerente, eu vou botar aí para ser gerente. Não, isso aqui é um excelente vendedor, se eu colocar ele nessa posição, vai dar tudo certo. Deus não é assim. Quando Deus separa, Ele viu de verdade. E deixa eu te surpreender com algo. Ele vê inclusive o que você não consegue ver. Eu era criança na igreja, eu tinha uns 11 anos. Eu fui a um culto, e era um ciclo de oração. E durante o culto, minha mãe orando lá no culto, e eu que tinha levado minha mãe para a igreja. Por consequência, era para eu estar lá do lado dela, né? Mas aí, adolescente, criança, você sabe como é. Num dado momento, sem ninguém tomar conta de mim e de outros, a gente foi brincar lá fora. Tinha um espaço assim de lado da igreja. E a gente foi brincar. E a gente brincando ali, totalmente alheio a tudo. Manhã sem ver. Aí daqui a pouco veio uma irmã com autoridade, sabe? Chegou em mim e nos outros e disse: o lugar de vocês é lá dentro. Vocês já são grandiosos o suficiente para saber que lá dentro vocês vão orar, vão buscar a Deus. E Deus vai operar em vocês e através de vocês. Aí, com respeito, mas chateado, a gente parou a brincadeira e ela vai entrando um por um com a cabeça baixa. E eu não sei se é porque a minha cabeça era maior. Eu não entendi porque você riu. Era para fazer assim, que é isso, pastor? Você pode rir não. Ainda bem. Quando eu fui passando, ela me segurou, pegou no braço. Aí eu olhei para ela. Eu não era tão pequeno não, eu tinha 11 anos. Ela disse: e você se prepare, viu? Eu pensei, isso vai dizer amanhã. Me quebrei. Final aqui, dona Rita vai me pegar. E você se prepare, viu? Aí, senhora, Deus vai dizer, de amanhã não. Deus tem um chamado na sua vida. E quem Deus chama, Deus prepara, viu? Eu entrei tão desnorteado que eu fui logo me ajoelhar. Eu não orei não, mas fiquei lá ajoelhado, em penitência, né? Senhor, não chama eu não, chama não, Jesus, chama outro. Chama Joabe, que é baterista. Chama a Walter, que toca baixo. Chama ele, Jesus, eu não quero não, eu só quero ficar aqui, ó, tocando guitarra. Eu gosto de tocar guitarra, Jesus. Chama outro. Chama eu para tocar guitarra. Tá bom, Jesus? Trato feito. O senhor jura? Quando o homem separa, ele faz uma escolha. Quando Deus separa, ele faz um santo. É o que, pastor? Quer dizer que o senhor é santo? Não, você também. Porque a palavra santo quer dizer o quê? Não fala alto, porque talvez alguém não sabia disso. Santo quer dizer o quê? E quando você é separado para um propósito. Deus separou a luz e as trevas. E veja se ele separou e disse, está tudo bem, está separado. Deixa eu ver uma coisa, verso 5. Eita, e a luz ele chamou de, e as trevas de. Então na hora que Deus separa, Deus dá um propósito. Você pode não saber qual é o seu propósito, mas se Deus te separou, tem um propósito. Imagina como é que a luz entendeu o seu propósito. Sendo luz. E as trevas, como é que ela entendeu o seu propósito? Sendo trevas. E tu, como é que tu vai entender teu propósito? Sendo filho, sendo filha. Eu ainda não vi um filho online. E que bom pelos nossos irmãos online que estão assistindo, cultuando conosco, por vários motivos.
Eu fico impressionado, tem pessoas que cultuam conosco de distâncias absurdas. Mas essas pessoas não são filhas e filhos online. Eles são filhos e filhas de Deus e servem a Deus onde estão, mas resolveram cultuar conosco. Eles têm posicionamentos. Tem uns 2 ou 3 que toda semana falam comigo, que são mais presentes na minha vida do que muitas pessoas. Então por aí, olha pastor, eu estou no meu trabalho, mas eu estou evangelizando. Eu estou aqui, trabalhando, mas estou mandando a live. Olha, eu estou cultuando aqui, manda o link do PG. Porque ele sabe que foi separado, ela sabe que foi separado por um propósito. E propósito não é negociável. Deus, Ele cria a luz. E a ausência de luz que é as trevas. E dá o quê? Um propósito. Pastor, e o que isso aí tem a ver com a parábola da semeadura aqui? Vai segurando aí. A luz, ela, em toda a Bíblia, ela tem funções, desígnios e propósitos. E um propósito não se desfaz do outro. Mas, se a luz significa revelação, ela também traz a separação. E quando você é separado, você recebe diga comigo, propósito. Então a luz, ela revela, separa e direciona. E Jesus chamou você de quê? Luz do mundo. Vamos entender isso. Me ajuda, Jesus. Deus é a luz. E nós refletimos a luz dele na terra. E quando a luz se manifesta através de nós, as pessoas olham para nós e vê quem? Você pensa que ele vai ver você? Quando você adora e você entende o papel da luz, não vai ser teu perfil musical. Quando você prega, não vai ser tua dialética, teu preparo, tua hermenêutica. Quando você serve a alguém, quem trouxe esse cafezinho para mim aqui estava representando Jesus. Quem te recebeu na porta ali, sabe quem foi? Foi Jesus. Quem está sentado do teu lado intercedendo por você agora, adivinha quem é? É Jesus. Porque a gente serve a Ele refletindo a Ele. Na empresa as pessoas vestem a farda, né? E quando você vai para certos lugares, ninguém chega numa loja, ninguém chega na Hyundai e diz assim, ó, a primeira pessoa que passa, né, diz, eu queria tirar uma dúvida sobre esse carro. Não, procura quem está o quê? Fardada, vai na pessoa fardada, eu queria ter uma dúvida sobre esse carro. Aí se a pessoa for vendedor, vai dizer, isso, aquilo. Se não for, espera aí que eu vou chamar quem vai te atender agora. Porque aquela pessoa está representando a empresa, sim ou não? Você não representa uma empresa, você representa o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Porque a luz ela revela, a luz ela separa, a luz ela dá um propósito. Mas eu preciso falar das trevas também, 3 minutos. E as trevas, elas... Qual é a função das trevas? Não fique com medo não, você precisa apenas entender o que Jesus quer te direcionar na tarde, na noite de hoje. Abre para mim aí, minha filha, por favor. O capítulo 1, versículo 17 e 18 de Efésios. Carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 17 ao 18.
Efésios. Glória a Deus. Capítulo 1, versículo 17 e 18. Peça ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito no pleno conhecimento dele. Verso 18. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança ou seja, o que Deus espera de você, viu? Qual é o teu propósito? Qual é a riqueza da glória, da herança a luz, ela dá um propósito. A luz, ela revela. A luz, ela separa. Aí 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Só texto fácil, o pessoal da mídia encontrar hoje. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Pois Deus não poupou anjos quando pecaram, mas lançando-os Não, lê a palavra ali, porque tem pessoas que acham que essa palavra não está na Bíblia não, né? Prendeu-os com correntes de... Escuridão é trevas. Cuidado para você não achar que trevas é isso aqui, viu? Isso aqui é o quê? Preto. E preto é tinta, cor. Vamos aprender, a gente sabe disso, né? Isso aqui é tinta, cor, preto. E o que é escuridão? Escuridão tem a ver com luz, é ausência de luz. São coisas totalmente o quê? Os anjos caídos não foram lançados no preto, foram lançados aonde? Aí deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe o que a escuridão é? O lugar onde quem desobedeceu a Deus lá no céu, que foram os anjos, alguns anjos, fossem lançados. Se eles foram lançados lá, eles foram aprisionados. E quem é aprisionado pode se mover? Pode. Mas ele se move para onde ele quer. O movimento dele é limitado. Diga a palavra limitado para lembrar. Tá bom. A luz, ela é limitada. A luz, ela é limitada. Até porque Jesus disse que se você é a luz do mundo, onde você estiver tem luz. E as trevas são ou não são limitadas? Então o que é que Deus disse ao inimigo? Ei, você vai se mover, mas o lugar onde você se move é limitado. Quem entendeu isso? Tem limitação para a luz? Tem limitação para as trevas? Agora vamos para a parábola. Mateus 13, versículo 24. Tudo isso para falar de Mateus 13, 24, pastor. Fazer o quê? Jesus lhe propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Amém? Mas quando todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo. Que horas o inimigo semeou o joio? Quem entendeu? Não entendeu? Eu vou explicar de novo. Se eles estavam dormindo, qual era a hora? Você está pensando que isso aqui é 2023, que a galera chega em casa depois do almoço, dorme 2 horas? Só que era um tempo que se você não produzisse, você não comia. Parecido com hoje. Mas naquele tempo a produção era 12, 13, 14 horas por dia. Se dormia que horas? À noite. Que horas o inimigo veio semear? Ele veio semear no horário em que não havia limitação para ele. No momento que havia legalidade para ele. Ah, pastor, então quer dizer que de noite é uma hora difícil. Não. Esses discípulos, esses servos,
dormiram e por dormir deixaram desguarnecido a plantação. O inimigo se aproveita dos nossos lugares de escuridão, das nossas legalidades, para se mover. E quando ele se move com pressa. Até porque ele sabe que a escuridão é limitada, que o tempo da escuridão é limitado. Ele sabe que quem está naquela escuridão, se o sol raiar, o que acontece com a escuridão? Por isso que tanta pressa para matar jovens, por isso que tanta pressa para acabar com as crianças, por isso tanta pressa para acabar com casamentos, por isso tanta pressa para acabar com ministérios, por isso tanta pressa para acabar com a tua vontade de servir a Deus, porque ele sabe que na hora que o sol da justiça raiar, a escuridão não suporta. Quem entendeu agora? Difícil falar sobre isso, hein? O inimigo veio e semeou ali. E quando ele semeou porque as trevas estavam ali. O dono desse terreno não foi o culpado por isso. Até porque tudo que ele podia fazer, ele fez. Ele tinha uma terra boa, ele tinha uma semente boa, mas a quem ele confiou o cuidado, dormiu. Deus te plantou no lugar certo. Deus te deu os dons certos, os talentos certos. O teu chamado ele é real, o teu propósito ele é real. A força que ele derramou sobre você existe. E é muito maior do que tudo que você já viveu até hoje. Só que o problema é a legalidade. O quanto que você está permitindo que o inimigo se mova na tua história. Quando ele se move, onde ele passa, ele gera escuridão. Enquanto nós servimos a um Deus que abre portas, sabe qual é a perspectiva do inimigo? Te trancafiar, para que da mesma forma que ele é limitado, você seja também. Te separar, não como Deus, porque quando Deus te separa, você é santo. Quando o inimigo te separa, você é espaço, terra dele. Existe uma palavra sobre a tua vida que chama você, sabe de quê? De templo e morada do Espírito Santo. Não tem espaço para mais ninguém, não. É uma legalidade que se dá no casamento através de uma traição. É uma legalidade que se dá num relacionamento com alguém através de uma mentira. É uma legalidade que se dá num negócio através de uma coisa errada, de um dinheiro inadequado. É uma legalidade que é dada através de uma adoração que não flui. O inimigo entra e diz: não, agora esse espaço é meu. E ainda requer isso de Deus: esse espaço é meu, porque tu me disseste que as trevas eram minhas. Se fosse um dono de terreno, de terra inexperiente, o que faria? Arranca tudo aí, eu tenho dinheiro para plantar de novo. Jesus é experiente. Até porque, na hora que foi plantado, deu para perceber que era joio? Deu? Deu não, viu? Tem gente que acha que no outro dia a galera descobriu que era joio. Vê se foi. Verso 25. 26, né? E quando as plantas crescerem, produziram o quê? Sabe qual é a primeira diferença entre o joio e o trigo? O trigo gera e o joio não gera nada. Vamos lá, fruto e nada. De novo. O trigo gera e o joio não gera. E quem gera fruto, anda assim ou anda assim? Quando os servos foram olhar a plantação, disse: isso aqui é trigo, isso aqui não é não.
Porque o jeito de andar é diferente. Pegaram assim, no galinho, e disse: aqui tem fruto, aqui não tem. Só que por acaso os servos eram os donos. Foram até o dono: olha, eu não sei como, mas ontem a gente semeou trigo, nasceu joio. Ao dono do trigo, o dono da plantação disse: deixa crescer junto. Por acaso o dono do campo disse: planta mais trigo. Disse: planta mais joio. Ele disse: faz o quê? Deixa crescer junto. Porque enquanto o trigo ia gerar fruto, gerar fruto, gerar fruto, gerar fruto, gerar fruto, o que acontecia com o joio? Não gerava nada, 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 não gerava nada. Você não entendeu, né? Não tem um pecado que você cometeu há 1 hora atrás? Foi joio. Sabe o que está gerando? Nada. Dá para tirar ele. Dá para tirar a prática dele. Porque o que tu já fez, certo? Amém? Deixa eu te contar uma coisa. Se tu tomar uma decisão agora, tudo muda. Porque o que tu plantou, já plantou, não foi? Só que o que tu vai para plantar agora vai gerar fruto, 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 vai gerar fruto. Não, pastor, mas eu uso maconha. Isso aí é joio. Você já plantou, mas agora você vai plantar trigo. Agora você vai plantar adoração. Agora você vai plantar entrega. Agora você vai plantar busca. Aí a vontade vai vir. Aí você vai olhar e vai dizer: tem um joio aqui, mas aqui dentro tem algo crescendo. E ele cresce, e ele gera, e ele gera, e ele não para. Ah, pastor, eu era adúltero, então era joio, né? Mudou, foi plantado lá atrás, agora é trigo. Eu mentia, mas agora tu adora aquele que é a verdade. Eu falava mal das pessoas. Deus vai te usar profeticamente. Você vai declarar a palavra e ela vai acontecer. Deixa crescer juntos. Porque quando crescerem juntos, o que a gente já está vendo, o trigo já está gerando fruto. Se eu for tirar agora, sabe o que o joio faz? A raiz dele cresce para os lados. O trigo, se tu não der glória, a raiz dele faz isso, ó. Ele só precisa da terra, não precisa do espaço de ninguém, entendeu? A terra que o Senhor dá a ele, para ele tá bom. Eu preciso só de profundidade. O joio não, ele não tem sustentação própria. Ele precisa se sustentar com o que está do lado. Ele começa a se enraizar. Aí o que acontece? Está o triguinho aqui, olha, gerando fruto, crescendo, dando glória a Deus. Às vezes no meio do culto ele se levanta, dá uma carreira aqui dentro. Aí o joio olha para ele e diz assim: pra que isso? Deixa o trigo se afundar ali, menino. Ele está procurando água. Só entende isso quem é trigo. Fazer o quê? O dono da terra diz: não arranque não, viu? Porque se puxar aqui o joio, olha, ele vai levar um bocado de pé de trigo junto. E quem está dando fruto vai até o final. Que dono de terra injusto é esse? Que arranca quem está dando o fruto porque tem alguém que não está dando. De jeito nenhum. O dono dessa terra aqui foi ele que plantou a primeira videira. Quando não tinha nada, ele disse: produza mantimento. Quem entende de planta é ele, menino.
Quando foi a hora da colheita, aí sim. Colha primeiro quem? Veja aí. Verso 27. Quando for na hora da colheita, faça o quê? Verso 28. Ele, porém, disse: o inimigo fez isso, e o Senhor quer que a gente arranque. Verso 29. O dono da casa respondeu: não, porque se separar o joio, vocês vão arrancar o trigo junto. Verso 30. Deixe que cresçam juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajude primeiro a mais não feche para ser queimado, mas recolhe o trigo no meu. Uma pessoa me disse nesses dias, e eu quero glorificar a Deus pela vida dessa pessoa. Se choque não, viu? Se você se chocar, aprenda o que é ser trigo. Pastor, faz uns anos que eu sirvo a Jesus, e eu sinto os sentimentos ainda do meu passado. Eu tinha uma vida estranha, e eu ainda sinto algumas coisas. Tem como o Senhor orar por mim, para eu parar de sentir isso? Eu vou orar. Você já pediu a Deus para parar de sentir isso? Ele? E o que é que acontece? Às vezes eu sinto, às vezes eu não sinto. Faz quanto tempo que você serve ao Senhor? Esse cara, 5 anos, 4 anos. O fato ocorreu de novo. Não, mas é muito difícil. Eu fiz, então eu vou orar agora. Se glória a Deus, pastor, nunca mais eu vou sentir isso. Eu não sei. Mas a minha oração é de agradecimento. Faz 5 anos que tu não semeia joio. Faz 5 anos que o teu trigo dá fruto. Faz 5 anos que o dono do campo olha para tu e diz assim: tem mais trigo do que joio. Te preocupa não, meu filho. Vai chegar um dia que o dono do celeiro vai chegar assim e dizer assim: tu só sentisse até aqui, deixa eu arrancar esse joio aqui. Veja se ele vai guardar o joio para depois. Ele vai lançar ele aonde? Aonde? Aí vai embora a vontade de usar, a vontade de fazer, a vontade de dizer, a vontade. Vai tudo embora pro fogo. E o que é que sobra? O trigo ele guarda no celeiro, porque celeiro é lugar de semente, celeiro é lugar de plantação, celeiro é lugar de continuidade, celeiro é lugar de eternidade. O que tu está vivendo com o Espírito Santo, não se preocupa. Joio nenhum vai poder arrancar. Coloca o tema dessa pregação aqui, por favor. Leia para mim o tema da pregação. Você vai batalhar nas trevas ou na luz? Porque é na hora das trevas que o joio é semeado, mas é na hora da luz que o trigo é colhido. Você não pode desafiar um tubarão dentro da água, não. Dentro da água o tubarão é rápido. Dentro da água o tubarão se move de uma forma que você não consegue dar conta. Agora pega o tubarão e coloca ele na terra. Tu tem mão, o tubarão não tem. A boca do tubarão é grande, mas tu consegue correr, ele não consegue. Tem gente que é mais ousado, pega o tubarão pela cauda aqui e diz assim: tu não faz nada, porque eu consigo me mover. Tu não, dá até para arrastar ele, ó. Cuidado, bichinho do tubarão, né? Eu já vi uma pessoa puxando um tubarão assim, corajoso ele, mas ele estava fazendo isso aonde? Na terra. É igual a você. Você vai escolher bem o campo de batalha, porque você foi chamado para ser luz. Então o teu lugar de batalha é na... Você não vai batalhar contra o vício se isolando em casa. Você não vai batalhar contra a depressão se isolando dentro do seu quarto. Você não vai batalhar contra tudo que está acontecendo com você ficando sozinho. Você vai vir para a luz, porque
Porque quando você estiver na luz, o inimigo vai chegar e ele vai perceber que você tem fé e ele não tem. Você tem adoração e ele não tem. Você tem Jesus e ele não tem. Há uma semana atrás eu estava enterrando meu pai. Na segunda-feira a gente foi resolver as questões com a minha mãe. Na terça-feira eu disse, eu vou fazer uma reunião com os pastores e eu vou trabalhar de manhã. É porque eu sou forte? É não, porque eu sei onde é que eu estou batalhando, entendeu? Eu tinha umas provas para fazer com meus alunos no terceiro ano. E pensei, vou estar presente, vai que tem uma dúvida. Que se eu não aguentar eu vou para casa. Estou em pé dando minhas provinhas, ó. Aí chega um amigo da escola, amo demais. Primeiro lugar, meus pêsames. Segundo lugar, vá para casa. Você não pode estar aqui não. É direito, se eu estar em casa, você vai honrar isso. Eu me senti tão amado com isso. Aí eu olhei para ele e disse, eu preciso estar aqui. Aí ele pensou que eu estava dizendo isso por causa da prova que eu tenho para aplicar. Foi não. É porque no final da minha segunda-feira Jesus disse, continue. Aí eu fiz, avise lá na secretaria que é minha escolha estar aqui. Faz bem para mim estar aqui hoje. Eu vou dar todas as aulas que eu tenho que dar hoje. Diga que eu assumo a responsabilidade por isso. Eu dei as primeiras aulas. Aí começou a ter umas folgas, porque tinha umas turmas juntas. Fui almoçar. Na hora do almoço, sentei. Almocei sozinho. Quando eu terminei de almoçar, lá veio um dos meus alunos. Deu um abraço. Disse assim. Eu perguntei algo a Deus. Fiz e ele respondeu, meu filho. Respondeu. Disse, como? O senhor está aqui? E eu não vou desistir, professor. Porque quem serve a Deus batalha na luz. E se permite ser espelho. Que campo de batalha você vai escolher hoje? O que já foi semeado, já foi. Fato. O que o inimigo semeou também já foi semeado. Fato. Mas o que tu vai plantar de agora em diante é uma escolha. E o Espírito Santo está te chamando para semear uma coisa diferente hoje. Fica de pé. Repita comigo. Eu vou escolher o campo de batalha em que Jesus esteja. Diga de novo. Eu vou escolher o campo de batalha em que Jesus esteja. E você pensa que você vai batalhar sozinho, é? Sozinha? Pega na mão de quem está do teu lado aí.